A paz do Senhor, graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus irmãos, amigos, meus alunos. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês de maneira poderosa. Dessa feita eu quero estar postando comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, a lição de número 9, de 29 de maio de 2022. A lição de hoje tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Teremos a oportunidade de estudarmos aqui dois temas muito importantes na Palavra de Deus. Não teremos assim um aprofundamento, porque são dois temas que de fato exigiriam um tempo bem maior para nós poder estar aqui dissertando sobre ele. Porém, dentro aqui do possível, vou tentar ser sucinto e fazer aqui uma análise sobre esses dois temas, que são duas atitudes, são dois requisitos para a vida de todo cristão, que de fato ele quer ter uma vida segundo a palavra de Deus, que ele quer de fato desenvolver o seu devocional diante de Deus, que é a oração e o jejum. São duas formas de nós nos relacionarmos com Deus, duas formas de desenvolvermos a nossa adoração, a nossa comunhão com Deus. Já deixando bem claro que tanto a oração quanto o jejum não é um fim em si. São meios que o Senhor nos deu para que nós possamos entrar em comunhão com Ele e melhorar nosso relacionamento com Deus. E, segundo penso, tanto a oração quanto ao jejum e outras formas de cultuarmos a Deus devem serem vistas exatamente dessa forma, como meios e não como um fim em si. Bem, então o título da lição é Orando e Jejuando como Jesus ensinou. O texto áureo da nossa lição está no livro de Atos, capítulo 13, versos 2 e 3, e nos diz o seguinte: Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Aqui nós temos esse fragmento do texto aí do livro de Atos, do capítulo 13, onde relata algo que acontece, que é explanado dentro de um contexto maior aí do capítulo 13, sobre a chamada de Deus para a vida de Barnabé e Saulo, para serem missionários, tudo por uma atuação, uma direção do Espírito Santo. E aí o texto nos fala exatamente que o Espírito Santo é quem manda, ordena a igreja, aos apóstolos ali, a separarem a Barnabé e a Saulo para, no caso, a obra da evangelização. E eles assim o fizeram, e então eles jejuando e orando, aqui mostra a importância do jejum e da oração quanto à separação dos obreiros, e isso era uma prática na vida da igreja primitiva, uma vida de oração e de jejum, e assim eles o fizeram, separando a Saulo e a Barnabé, oraram e jejuaram por eles, e então, impondo as mãos sobre eles, despediram para fazer a obra de Deus. Então nós podemos perceber aqui a importância da oração, do jejum, que não deve ser esquecidos na vida da igreja. Aí a verdade prática nos apresenta: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Aquele que de fato quer viver uma vida piedosa diante de Deus, quer ver uma vida de constante busca, de aproximação de Deus, eles não podem evitar o caminho da consagração, da oração, do jejum, da consagração a Deus. São dois elementos aqui indispensáveis, como aqui a verdade prática nos apresenta, como disciplinas espirituais. E a ideia aqui da disciplina, ela é uma ideia aqui muito cara dentro do contexto de orar e jejuar, porque de fato aqui o conceito de disciplina aqui tem um sentido muito restrito aqui dentro da verdade prática, o que aborda a questão da dificuldade que as pessoas têm para se tornarem virtuosos na oração, numa vida de consagração e de jejum, e é necessário que haja muita disciplina mesmo, muita
persistência, muita insistência, que age de fato um exercício, um exercitar, até que o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma estejam habituados a viver uma vida de oração. Daí mostrando que a oração e o jejum aí são disciplinas espirituais que, uma vez o cristão exercitado nessas disciplinas, eles são potencializados e desenvolvem em si uma sensibilidade espiritual para viver uma vida piedosa, uma vida santa diante de Deus, uma vida sensível à direção de Deus. Então esse é o sentido, um dos sentidos que podemos dar à ideia do jejum e da oração enquanto uma disciplina espiritual. Aí a leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 6, versos 5 ao 18. É muito interessante, que nos traz aqui ensinamentos maravilhosos quanto à questão do tema que nós estamos apresentando. Aí o verso 5 do capítulo 6 de Mateus nos diz o seguinte: e quando orares, não seja como os hipócritas, que é aqueles que eram atores, que representavam um papel, que apenas tinham verniz, mas que Jesus os conhecia muito bem. Então Jesus está ensinando que quando, no tocante à oração, que quando os seus discípulos eles orassem, aqui está exatamente dentro de um contexto onde Jesus está ensinando os seus discípulos, doutrinando a sua igreja, e ele fala em relação à oração: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui Jesus ele está falando de um contexto que ele vivenciava e que era muito conhecido dos seus ouvintes e também dos leitores do Evangelho dentro desse contexto histórico, que é exatamente tomando a figura aqui desses hipócritas, que Jesus assim os nomeia, mostrando exatamente que esses homens, esses hipócritas, eles tinham o hábito de orar em pé nas sinagogas, como também nas ruas, para que exatamente os homens pudessem vê-los. Ou seja, estava na sinagoga, onde havia ali um concurso de muita gente, nas ruas, de preferência as mais movimentadas, para que todos percebessem que eles estavam ali orando. E ali eles oravam nas esquinas, nas sinagogas, e passava horas orando, a fim de que todos os tomassem como homens de Deus, homens piedosos, homens mais santos. Então Jesus está aconselhando que o cristão, o seu discípulo, o verdadeiro discípulo de Cristo, não pode tomar esse caminho de querer fazer as coisas para Deus, inclusive na oração, a fim de serem tomados pelos homens como sendo melhores dentre os religiosos. E eles eram apenas religiosos. E aí Jesus aborda que eles fazendo assim, para serem vistos pelos homens, eles já haviam recebido o seu galardão, o seu prêmio. Qual era o prêmio que eles buscavam? Serem vistos. E isso já acontecia. Então, uma vez que eles buscavam a aceitação dos homens, eles não tinham nada para receber da parte de Deus. Isso aqui é algo muito sério que deve nos chamar a atenção. Aí o verso 6, ele vai ensinar então como deve orar, se não deve ser dessa forma, chamando a atenção para se aparecer, como deve ser então a oração do cristão. Aí no verso 6 ele vai dizer: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. É importante porque aqui, quando Jesus fala de entrar no quarto, ele está falando sim da possibilidade do quarto num sentido físico mesmo, mas entrar no quarto aqui representa exatamente o anonimato, representa a atitude de alguém que não quer ser visto pelo outro, de que não quer chamar atenção. Talvez você não tenha um quarto específico para oração na tua casa, ou quem sabe não tem nenhuma casa, mas você pode escolher lugares onde você possa estar sós com Deus, só você e Deus, e não para que a atenção dos demais seja chamada para ti, porque aqui o que o texto apresenta é que quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, ou seja, quando você procura buscar a Deus em oculto, a fim de relacionar-se com Deus, e não para querer demonstrar santidade aos homens,
A Bíblia afirma que Deus que vê em secreto, ele te recompensará. Qual é a ideia aqui de recompensar? A ideia aqui de recompensar é a ideia de Deus responder à tua oração, de Deus ouvir o teu clamor, exatamente porque você está o buscando de todo o coração e não para se exibir. E aí o verso 7, ele traz algo aqui muito importante, quando ele diz o seguinte: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui Jesus está dizendo que o discípulo dele, o discípulo de Cristo, ele não pode orar como os gentios. Aqui gentios é uma amostra, eram aqueles dentro daquele contexto que não tinham compromisso com Deus, um gentio não convertido, para ser mais específico, que não fazia parte do povo de Deus. E aqui o texto que se está colocando é exatamente que ao orar, o cristão, o discípulo, não deve agir como o gentio, que orava de uma maneira errada. Por quê? Porque eles, ao orarem, eles usavam de repetições, de vãs repetições, porque eles partiam do princípio que por eles ficarem repetindo e falando a mesma coisa o tempo todo, ali repetindo, rezando, que Deus iria responder, como se esse orador vencesse a Deus pelo cansaço de tanto repetir a mesma coisa. Então aqui, o que nós temos aqui dentro desse ensinamento de Jesus, é que o cristão não deve se assemelhar ao gentio, aquele que não tem entendimento de Deus, e que procuram por meio das suas rezas, das repetições, eles acham que dessa forma eles serão ouvidos. E aí o verso 8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Ou seja, o Senhor, ele sabe do que você precisa, e daí você não há uma necessidade de você ficar repetindo as mesmas palavras durante várias vezes, como se isso fizesse com Deus urgentemente te respondesse, pelo fato de você, de uma forma mecânica, estar dizendo aquelas mesmas palavras todos os dias, as mesmas palavras, e repetindo-as várias vezes quando da oração. Agora é interessante nós observarmos que quando Jesus dá orientação para não orar como gentio, repetindo várias vezes, porque pensando que dessa forma eles serão ouvidos, e que isso é desnecessário porque o nosso Pai, Deus, ele sabe daquilo que nós pensamos ou iremos pedir antes mesmo de pedir a ele, então não há necessidade dessas vãs repetições. Isso não quer dizer que Jesus ele esteja ensinando que você não possa colocar uma causa diante de Deus e apresentar hoje, apresentar amanhã e continuar pedindo a Deus para que ele faça a sua vontade, ou não orar porque Deus já sabe o que você precisa. Não é isso. A ideia aqui, o que Jesus está falando, é alguém que dobre o seu joelho, ou não importa a posição do seu corpo físico, mas que ele fica dizendo palavras sem uma consciência, ou meras repetições, algo mecânico, quando de fato a oração ela deve ser uma forma de você comunicar com Deus, entrar em relação com Deus, deve ser um bate-papo com Deus. E ninguém quer conversar com outra pessoa que ela fique repetindo a mesma palavra durante vários minutos ou várias horas, repetindo 2, 3, 4 palavras. Ninguém suporta conversar, e isso torna algo insuportável, isso é um martírio. Você está ao lado de uma pessoa que ela fica falando a mesma coisa durante horas e horas. Esse é um papel insano, Então aqui o texto está mostrando que a oração ela tem que ser algo espontâneo. Então, da mesma forma como você conversa, bate um papo com um amigo, e a conversa ela vai sendo gerada de acordo com o ambiente criado entre os dois, assim deve ser a oração do cristão diante de Deus. Nada mecânico, nada decorado, nada que você vai pegar um texto escrito e decorá-lo ou lê-lo na íntegra, nada disso. Isso não é o verdadeiro sentido da oração. Inclusive, quando Jesus ele dá a oração do Pai Nosso como modelo, aquilo ali não era para que necessariamente a gente, quando fosse orar, ficasse repetindo o Pai Nosso que está no céu, rezando como muitos fazem, não.
Ali é uma oração modelo, ali é a oração que ela traz o conteúdo, os princípios que deve ter em toda a oração, mas não que necessariamente se tem que repetir aquelas mesmas palavras. É errado você orar o Pai Nosso na íntegra? Não. Mas uma coisa é você orar o Pai Nosso consciente do que você está falando, de que você está batendo um papo com Deus. Isso é diferente do que simplesmente de uma forma mecânica, como se fazem nas escolas, como se fazem às vezes em grupos religiosos, onde alguém vai falando e os outros vão repetindo como se fosse um bocado de robôs. Então isso é muito perigoso, isso não faz nenhum sentido. Isso de fato não é conversar com Deus, isso não é orar. Isso não passa de vãs repetições ou de uma reza, como você queira dizer. Isso quer dizer o quê? Que quando você for orar e orar o Pai Nosso, você tem que estar orando com consciência. Não adianta eu colocar um grupo de pessoas para ficar repetindo aquelas palavras, quando de fato elas não se comprometem com as palavras inseridas no Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração de comprometimento. Cada palavra que você fala ali, você tem que ter consciência e ao mesmo tempo você tem que estar se comprometendo ao chamar Deus de Pai, ao reconhecer que Ele é soberano, Ele é divino, que a vontade dEle seja feita na tua vida, que Ele é quem dá o pão de cada dia, Ele quem livra do mal, dEle é o reino, o poder e a glória. Então isso deve ser feito, essas atitudes devem ser colocadas diante de Deus por um coração que reconhece a soberania de Deus e que se coloca de fato diante dele como alguém dependente de Deus. E não fazê-lo de forma mecânica, como infelizmente, inclusive muitos crentes, muitos cristãos fazem na igreja, manda o povo repetir, muitos cristãos, inclusive evangélicos também, é claro, que dobra de uma forma mecânica, e aí reza o Pai Nosso e vai dormir e fala aquilo ali, sem ter nenhuma consciência daquilo que está falando. Então isso é muito sério. Então exatamente esse é o ensinamento de Jesus, que nós devemos orar sim, a Bíblia fala pedir, dar-se-vos-á, mas esse pedir não é ficando repetindo a mesma palavra, é você da sua maneira e a cada dia você travar esse diálogo com Deus, apresentando ao Senhor, sempre de uma maneira muito viva, muito espontânea, as tuas necessidades diante de Deus. O verso 9 diz o seguinte: portanto, vós orareis assim. Aí ele começa a ensinar os discípulos: Pai nosso que estás nos céus, reconhecendo Deus como divino, santificado seja o teu nome, ou seja, reconhecendo que Deus é santo e que o seu nome tem que ser santificado através da nossa vida. Venha o teu reino. A ideia de vir o reino é vir o domínio de Deus e não vir as bênçãos de Deus. É necessário que primeiro, para nós desfrutarmos das bênçãos do reino, nós venhamos a participar do governo do reino, ou seja, que nós sejamos súditos, estejamos submissos ao rei e ao reino de Deus. Essa é a ideia. Então venha o teu reino. E aí prossegue, que seja feita a tua vontade, uma vez que tu venha reinar, que assim como tu reina nos céus, tu venhas reinar na terra. Essa ideia é que o pão nosso de cada dia tu venha nos dar hoje, ou seja, reconhecendo Deus como aquele que nos dá o suprimento de cada dia, como aquele que supre as nossas necessidades. Aí o verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, reconhecendo Deus como aquele que de fato é o único capaz de perdoar e apagar os pecados dos homens através de Cristo Jesus. Então perdoa nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, você está colocando diante de Deus que Deus ele te perdoe porque você também se compromete em perdoar. Você está colocando o quê? Como que não que você esteja comprando o perdão de Deus, mas você está dizendo: ó Deus, me perdoe, porque eu também irei perdoar, eu também perdoo aqueles que me ofendem. E aí prossegue: não nos induza à tentação, ou seja, não deixa que sejamos levados à tentação, não permita que nós venhamos a cair na tentação, mas livra-nos do mal, reconhecendo Deus como o único que pode nos suster nas suas mãos. Ninguém consegue servir a Deus por conta própria. Então toda a nossa vitória, tudo que nós fazemos é pela graça de Deus. Esse é um reconhecimento do poder de Deus, da soberania de Deus, do controle de Deus, da força de Deus sobre nossa vida. Então nos livra do mal, porque teu é o reino, reconhecendo, fechando a oração reconhecendo, porque a ti pertence o reino, o poder, a glória para sempre. Então esse é o modelo de oração
que Jesus nos ensina. Aí ele vai fechar falando da oração, dizendo o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Muito interessante, porque agora Jesus está dizendo: olha, o perdão de Deus vocês não merecem, mas há uma condição para vocês serem perdoados por Deus. Qual é essa condição? É vocês fazerem com o seu próximo o mesmo que Deus faz com vocês. Ou seja, se Deus os perdoou, que vocês também perdoem uns aos outros. Que caso vocês não perdoem aos outros, vocês também não serão perdoados por Deus. Essa é a responsabilidade. Esse é o teor, o alto grau de responsabilidade que nós temos na oração do Pai Nosso, que não é uma reza, que não é meras repetições. Aí no verso 16, ele agora começa a tratar, Jesus, a apresentar a disciplina espiritual do jejum. Então mostrou como deve ser a oração e agora ele mostra como deve ser o jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, ou seja, não fique triste, para que todos percebam que vocês estão com fome, que estão jejuando. Então não é esse o caminho do jejum. Então ele diz: ao jejuardes, não fiqueis contristados, como os hipócritas, lá os fariseus, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejum. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Ou seja, da mesma forma que eles oram nas esquinas, nas sinagogas, para receber o aplauso dos homens, serem vistos pelos homens, e essa é a sua recompensa, da mesma forma são aqueles que jejuam e que deixam o rosto por lavar, o cabelo por pentear, para que todos percebam que do jeito que ela acordou, ele está até meio-dia, até o dia todo, que não comeu nada, que não lavou o rosto, que está jejuando. Que se alguém faz isso, ele faz isso para ser visto pelos homens, e a recompensa que eles receberão é exatamente serem vistos pelos homens, como pessoas religiosas, como aparentes homens e mulheres de Deus. Então esses também recebem o seu galardão. E ele vai dizer o quê? Qual a orientação então do jejum que Jesus dá? Ele diz o seguinte: porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, unge o teu cabelo, a questão do ungir, do óleo, do tratamento, do limpar o cabelo, lavar o cabelo, pentear o cabelo. A ideia aqui: lava o rosto, de lavar a cara, não ficar com o rosto todo sujo, desfigurado, mas penteia o cabelo, unge o teu cabelo, lave o teu rosto, dentro das contextos, se possível, toma um banho, passa um perfume, arrume para que ninguém perceba que você esteja jejuando. Essa é a ideia do texto. Para não pareceres aos homens que jejuais, mas sim ao teu Pai, ou seja, para que os homens não percebam, mas sim só Deus precisa saber que tu estás em jejum. Então, assim, o seu Pai, o Pai que está no céu, saberás que está jejuando, e Deus que vem em oculto, o teu Pai que vem em oculto, ele também, o Deus que está em oculto e vem em oculto, ele vai te recompensar pela tua atitude, pelo seu jejum, pela sua vida de consagração. Eu acho importante isso, porque existem aqueles que, tanto ao orarem quanto jejuarem, eles procuram fazer de tudo para que as pessoas saibam que eles estão fazendo isso, ou no mínimo, quando eles fazem, eles chegam na igreja dizendo: irmão, eu jejuei 8 dias, tantos dias, estou jejuando, estou orando, estou nos montes, etc, etc. Quando na verdade esse não é o ensinamento bíblico. A Bíblia, em momento algum, disse que quando você subir ao monte, orar, ou em uma vigília, ou jejuar 1 dia, 2, 8 dias, seja lá o tempo que for, a Bíblia não ensina que você deve sair tocando trombeta, dizendo para todo mundo que você jejuma, que você ora, porque isso na verdade é farisaísmo, e a intenção de quem faz isso é exatamente, ainda que ele não admita, ou quem sabe até de uma forma inconsciente, pela prática de agir dessa forma, isso é algo reprovável por Jesus. Porque quem faz isso, Jesus diz que é para serem vistos pelos homens como pessoas melhores do que as outras. E uma vez que ele faz isso, ele já recebeu a recompensa da sua oração e do seu jejum
aqui na terra. E aí, falando um pouco mais sobre a ideia da oração e do jejum, eu quero só trazer aqui algumas poucas informações para nós entrarmos aí no comentário da lição em relação ao tema, que em primeiro lugar que há duas maneiras de você orar, que é a maneira certa e a maneira errada. A maneira certa e a maneira errada. Qual a maneira errada de você orar? É quando você ora voltando para si mesmo, ou quando nós oramos voltando para nós mesmos. É a ideia de você orar pensando em si mesmo, para que você seja o centro da oração, para que todos vejam você como homem de Deus, para uma alta exaltação, até mesmo para querer chamar a atenção de Deus. De que você não é igual aos outros, que você ora como lá o fariseu, na parábola lá do fariseu e do publicano. Então essa é uma maneira errada de orar, quando você ora voltando para si mesmo. E a maneira correta de orar é você concentrar-se naquele para quem você está orando. Então, quando nós estivermos orando, nós temos que nos voltar para Deus. Você tem que estar concentrado em Deus e não em você. E como eu posso estar concentrado em mim mesmo? Por exemplo, quando eu oro para que todos vejam que eu estou orando, eu estou concentrando em mim, eu quero receber glórias para mim. Quando eu oro pensando apenas em mim mesmo, quando eu oro apenas que a minha oração seja apenas aquela oração que eu quero receber, eu quero receber, e não é de fato uma forma de eu conversar com Deus, também apresentar, é claro, as minhas dificuldades diante de Deus. Então esse é um tipo de oração egoísta. Quando eu oro pensando em mim, querendo coisas para mim, querendo que os homens me vejam como um homem ou como uma mulher de Deus. Essa é uma forma errada de orar. E a forma correta é você se dirigir para o ser, para o qual você ora, que é o próprio Deus. Essa é a forma correta. Então, a nossa oração, uma vez que é conversar com Deus, que orar é conversar com Deus, orar é uma interação entre você e Deus, uma vez que esse diálogo, essa relação e a oração, ela nos deixa mais sensíveis à voz de Deus, ela nos deixa mais pessoas mais misericordiosas com as outras. As orações, nós apresentamos as nossas dificuldades, a nossa dependência de Deus, apresentamos o outro, as necessidades do outro também. Então a oração, ela de fato, ela nos desarma, ela nos coloca diante de Deus. Portanto, a oração certa, ela deve concentrar-se exatamente naquele para o qual nós oramos, para que nós nos voltamos, que é Deus. Esse é o sentido da verdadeira oração. E quanto ao jejum, como nós devemos analisar ainda um pouco mais, falando sobre o jejum, qual é o papel do jejum na nossa vida, qual o valor do jejum na vida do cristão. A primeira coisa que nós temos que entender, que o jejum aqui, segundo a Bíblia, não é uma mera abstinência de alimento, não é você ficar com fome e ali não ver a hora do tempo acabar para você comer em dobro, porque você ficou amanhã ou o dia todo com fome. Não é esse o sentido bíblico do jejum. Então o jejum não é apenas, não se resume à abstinência de alimento, mas sim, o jejum ele deve ter como vista, ele deve, no caso, focar, ele não deve se resumir à abstinência de alimento, mas ele deve ser feito com vista a propósitos espirituais. Então, biblicamente falando, o jejum ele é feito com um propósito espiritual. Então, se o jejum ele é feito com um propósito espiritual, então nós podemos dizer que essa é a base bíblica do jejum. E o jejum ele não deve envolver um esforço distorcido como faziam os fariseus. Aquele sacrifício de tolo, você de uma certa forma passar fome para que todos vejam você como alguém que tem uma vida de que é piedoso, que é muito religioso, e às vezes você fazer algo que está inclusive além das suas forças físicas. Não é esse o propósito. O jejum é esse momento de você se esvaziar da alimentação física para se encher de Deus. Então o jejum bíblico ele não é necessariamente, isso aqui é muito bom nós analisarmos, que ele não deve ter como foco principal, por exemplo, bens materiais. Ah não, eu quero uma casa, então vou jejuar. Eu quero uma cura, então eu vou jejuar. Não, esse não em última instância, esse não é o propósito verdadeiro do jejum.
O propósito verdadeiro do jejum é você ter uma vida de consagração a Deus, é aproximar-se mais de Deus, é ter sensibilidade no mundo espiritual, porque você está sacrificando a sua carne a fim de poder fortalecer o teu espírito. Essa é a ideia bíblica do jejum. Eu posso apresentar alguma causa diante de Deus em oração e jejum? Posso. Mas o princípio maior, tanto do jejum quanto da oração, é exatamente o relacionamento com Deus. Isso não pode ser trocado. Uma outra coisa também interessante nós observarmos em relação ao jejum, que isso faz parte daí, no caso, jamais nós devemos tomar o jejum como sendo, vamos dizer assim, como se integrasse a uma disciplina do nosso corpo. Né? Eu tenho que ficar sem comer para disciplinar o meu corpo, eu vou ficar aqui vários dias de uma forma permanente para, quem sabe, como se fosse um regime para emagrecer, para poder ser uma forma de um martírio, de uma penitência, para que você aí esmagreça, para que seu corpo sofra, algo quase que masoquista. Não, esse não é o propósito do jejum. Você vai ficar ali o período que você aguenta ficar da abstinência do alimento, mas com propósitos espirituais, não meramente para poder, vamos dizer assim, esmurrar o teu corpo, para martirizar o teu corpo. Não é esse o propósito do jejum. Então o jejum ele não pode ser usado, também isso aqui é muito interessante, o jejum ele não pode ser usado como uma moeda de troca. Eu vou jejuar e Deus vai me dar isso. Então terminei meu jejum, agora Deus é obrigado a me curar, a abençoar a minha vida, a me dar um emprego, a me renovar espiritualmente, porque eu jejuei, então Deus vai ter que me dar um dom, vai ter que... Não é isso o propósito. Então o jejum não é a moeda de troca, pelo contrário, o jejum é você se anular mesmo, anular até a tua vontade da alimentação, ali por um período curto, um período determinado de tempo, a fim de que você, o seu corpo seja, vamos dizer assim, levado cativo a Deus quando desse momento do jejum, para que de fato você possa ter uma sensibilidade maior, o seu espírito, ele possa de fato mostrar-se disposto a ouvir a voz de Deus e a estar aberto para Deus, podemos dizer assim, louvado seja o nome do Senhor. Então não é porque oramos ou porque jejuamos que Deus, ele necessariamente ele vai ter que nos abençoar. Então você não ora para ser abençoado com bênçãos materiais e nem com bênçãos espirituais. Você ora para ser um instrumento de Deus, para que Deus te use da forma como Ele quiser. Acima de tudo, você ora e jejuma para você melhorar o seu relacionamento com Deus, ou seja, para você estar aberto à direção de Deus, seria essa a palavra mais correta e o objetivo maior de orar e jejuar. Então o valor do jejum, como também da oração, ele é indireto e não direto, ele é indireto, ou seja, não devemos confundir o que é físico com aquilo que é espiritual. Então alguns, segundo alguns relatos, alguns descreveram uma experiência de ter ficado um longo período sem comer, e durante os primeiros momentos ele sentia isso, inclusive pessoas não religiosas, não crentes, ele sentia aquela dificuldade durante os primeiros dias, mas depois de 3, 4 dias ele conseguia vencer, vamos dizer, a sua carne, a sua natureza, ele começar a ter umas certas experiências místicas, de um certo desligar vamos dizer, da esfera humana e entrar numa outra dimensão, uma experiência, vamos dizer assim, que poderia ser tomada como uma experiência espiritual, mas isso, segundo relatos, pessoas não cristãs experimentaram isso durante um longo período de abstinência do alimento, e essa experiência ela não pode ser confundida com uma experiência com Deus. Não quer dizer que alguém que consiga, não estou dizendo com isso, como aqui essa pesquisa, não está dizendo que com isso não seja possível que alguém, ao tirar um tempo de jejum, de oração, que ele não tenha uma experiência com Deus, porque de fato o jejum é para isso mesmo, para você aproximar-se de Deus, mas não deve confundir o jejum como um fim em si. O jejum é apenas um meio, por um tempo determinado, para você ficar mais sensível à voz de Deus. Mas existem pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus,
que jejuaram não com esse compromisso da fé, de aproximar-se de Deus, simplesmente para terem uma experiência mística, e eles conseguiram ter uma certa, vamos dizer assim, um certo desprender do seu corpo, entrar numa certa dimensão mística, mas não que essas pessoas tenham tido necessariamente uma experiência com Deus, um encher do Espírito de Deus. Então deve-se ter muito cuidado para não confundir a ideia da experiência de relação espiritual com Deus, atribuir a esse poder místico de ficar sem comer durante um tempo. Muito cuidado em relação a isso. Portanto, o jejum ele deve ser considerado como um meio para se chegar a um fim, que é o relacionamento com Deus, e não como um fim em si. Essa é a orientação e deve ser a nossa posição quanto ao jejum. Portanto, deveríamos jejuar por razões estritamente espirituais e não jejuar mecanicamente. O Espírito Santo é que deve nos conduzir ao jejum por um elevado propósito espiritual e não segundo regras e normas pré-estabelecidas. E aí entra muito essa questão de determinar como deve ser o jejum. Vamos jejuar dessa forma, vamos jejuar daquela outra. Não, determinou que tem que ser por 15 dias, por 30 dias. Isso é muito complicado, porque na verdade o jejum deve ser algo totalmente individual, deve ser um relacionamento da pessoa com Deus, e é muito perigoso quando se estabelece que todos têm que fazer isso, todos têm que fazer aquilo, a não ser que todos de uma forma voluntária desejam jejuar ali por um período, por um propósito espiritual, mas não como isso não pode se tornar uma regra, é uma rotina, algo que tem que mecanicamente ser feito sempre, ainda que alguém não queira fazê-lo. Isso foge do propósito bíblico do jejum. Bem, então nós vimos aí um pouco sobre o que a lição, aí, a leitura bíblica em classe nos apresenta, e vamos ver o que o comentarista da lição nos apresenta aqui dentro do comentário. A introdução nos diz que nessa lição aprenderemos acerca da oração, conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador, no caso Jesus, nos assegura que orando e jejuando ao Pai, em secreto, ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações e aos nossos jejuns. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte, que foi o que nós acabamos de ver na leitura bíblica em classe. O primeiro tópico da lição nos mostra a oração é um diálogo com o Pai. Então, a oração é conversar com Deus, é relacionamento com Deus. Primeiro subtópico, a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus. Isso é muito interessante, essa expressão. Sua alma, o seu espírito pode tomar aqui, estando dialogando, conversando, batendo um papo com Deus. Então, o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como a oração aparece em diversas formas, como sendo a oração para a confissão de pecados, para a adoração, para a comunhão, ações de graça, feito de modo, por exemplo, como Miriam fez, Débora. E no Novo Testamento, Paulo ele exorta o cristão que eles devem fazer sempre esse tipo de oração. Uma oração de adoração, de confissão, de gratidão, de relacionamento com Deus. Ou seja, a oração é um relacionamento com Deus. Por exemplo, em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai. A própria oração do Pai Nosso nos mostra: Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, glorificando a Deus enquanto Pai. Mas também devemos pedir, suplicar, perseverar em nosso pedido, como a própria oração pede o pão, o livramento, etc. Como Daniel fez a oração, como a mulher Ciro-Fenícia também fez, e a resposta de Deus para quem o busca incessantemente, conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer. Finalmente, podemos ainda pontuar a oração intercessória, como o exemplo de Samuel, que nós vamos ver aqui, bem como da igreja primitiva. O exemplo de Samuel é algo assim
que vale a pena nós estudarmos o exemplo da oração de Samuel, uma oração intercessória, porque, contextualizando, Samuel, em dado momento, o povo de Deus, ele necessita da oração, e esse povo foi exatamente aquele que havia rejeitado Samuel como juiz, e Samuel ele vai queixar diante de Deus que o povo o havia rejeitado, e Deus diz a Samuel que não, que o povo não havia rejeitado a Samuel, o povo havia rejeitado o próprio Deus. Como se dessa rejeição? É que o povo de Israel, eles perceberam que as nações, todas elas tinham reis e eles não tinham, e eles cansaram de ser governado por juízes, de ser governado por Deus, podemos dizer assim, e eles pediram a Samuel que desse para eles um rei, como as demais nações tinham. Não era essa a vontade de Deus. Mas então, como eles quiseram, Deus ele permite que o povo tenha lá o seu rei e coloca inclusive quais seriam os bônus e os ônus de poder ter um rei, principalmente o ônus de ter um rei, quais seriam as responsabilidades do povo. Então é dado a eles um rei, e não vai muito tempo, eles começam a pagar um preço muito caro por ter rejeitado o governo de Deus e ter buscado um rei para si. E naquele momento de necessidade, eles clamam a Samuel, e Samuel ele diz que ele não... jamais ele deixaria de orar pelo seu povo, jamais ele pecaria, ele cometeria tamanho pecado contra Deus não orando pelo povo. Então mostra exatamente a oração como sendo uma forma de interceder, isso pelo povo, interceder pelo outro, uma forma de amor. A intercessão é uma forma de amor. Então aí no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 12, por exemplo, os primeiros versos, diz o seguinte: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, os cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje, ou seja, como eu procedi, sou exemplo para vocês. E aí, o verso 17: não é agora o tempo da cega do trigo? Clamai, pois, ao Senhor, e dará trovões. Não é agora, pois, o tempo do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões de chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós um outro rei. Então Deus, eu vou clamar e Deus vai responder. Vocês verão que essa resposta de Deus é mostrando exatamente que vocês não fizeram bem em rejeitar a Deus e pedir a Ele um rei. Que esse procedimento de vocês não foi bom, e eu vou clamar a Deus, e Deus vai mandar trovões e chuva para mostrar que Ele não está satisfeito, que não era essa a sua vontade. É o verso 19: todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos este. Olha, o povo está confessando. Roga a Deus para que nós não venhamos a morrer, porque a todos os pecados que nós temos ainda acrescentamos esse mal, de o quê? De pedir para nós um rei. O próprio povo reconhece que eles erraram. O verso 20: então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal, no entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor. Ou seja, fiquem firmes, volte-se para o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Aí o verso 22: pois o Senhor, por causa do seu grande amor, não desamparará o seu povo. Por causa do seu grande amor, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer o seu povo. E aí o verso 23, ele é tremendo. A oração intercessória de Samuel. Ele diz o seguinte: olha, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Aí ele vai aconselha, no verso 24 e 25: tão somente, pois, temei ao Senhor, servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém,
perseverardes em fazer o mal, perecereis assim vós como o rei que vocês escolheram. Então nós vimos aqui que Samuel, a despeito de tudo, ele diz que ele não pararia de orar pelo povo de Deus, pelo seu povo, que isso para ele seria um pecado. E em Atos 12, verso 5, também nos mostra aqui a igreja intercedendo por Pedro, que havia sido preso. Aí no capítulo 12, o verso 1, por exemplo, diz que por aquele tempo mandou Herodes, o rei Herodes, prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. E aí o verso 3, vendo ser isso, o rei viu que isso agradou aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escotas de 4 soldados, cada um para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para matar Pedro também, para aumentar a sua popularidade. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja estava orando, intercedendo, mostrando aqui a oração intercessória em favor de Pedro. E aí o verso 7 diz que, e eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. E aí nós vimos aí que Pedro, então, ele foi liberto da prisão pelo poder da oração intercessória. Então, vimos aqui esse modelo, ou essa aplicação da oração no sentido da intercessão. E aí vem o subtópico 2, como os homens de Deus viam a oração. A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem, orai sem cessar. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso do que o do rei Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. Então, ele próprio diz que a sua água e a sua bebida era fazer a vontade de Deus. Ele deixava o discípulo à parte e ia orar, buscar alimentar-se da presença de Deus. Os apóstolos também perseveravam em oração. Então, nós vimos aqui, ela forma o lugar da oração na igreja primitiva e no ministério de Jesus era um lugar de preeminência. Felizmente, hoje nós vivemos num contexto onde a igreja ela não ora. Tem aqueles poucos segundos, minutos de oração no templo. Em algumas poucas ainda existem aquelas jornadas de oração. E eu sempre parto do princípio que quem não ora na igreja também vai orar pouco em casa. Ou quem sabe nem ora em casa. Então eu penso que de um modo geral, para nossa vergonha, nós vivemos um contexto com as honrosas exceções de uma igreja que não ora mais. Mesmo as igrejas que se dizem pentecostais ou renovadas. Terceiro subtópico, a maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto, ou seja, nós oramos, falamos com quem? Com Deus. Portanto, vós orareis assim, dirigindo a quem? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, quando você estiver na igreja, você tem que ter consciência que você está diante de Deus, você está falando com Deus. Então, você não pode simplesmente estar orando e de repente dar as costas para Deus. Você está falando com Deus. Você não está conversando sozinho, ali de forma mecânica. Então deve ter toda a reverência, como eu tenho quando eu converso com um amigo, com uma pessoa qualquer. Eu não posso simplesmente estar conversando com Deus e de repente dar as costas e deixar Deus sozinho. Então temos que encarar essa realidade quanto da oração. Estamos diante de Deus, então não cabe diante de Deus, diante do meu amigo, eu posso até fingir, mas não tem como fingir diante de um Deus que é onisciente. Isso é muito sério. É muito sério que o cristão ele tem que ter consciência diante de quem ele dobra os seus joelhos. Não é diante do homem, é diante de um Deus que tudo vê e um Deus que tudo sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, portanto, aqui ensina a forma como orar, por isso não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. Daí a oração Pai Nosso, que é o modelo de como deve ser, os princípios que devem nortear
a oração. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira como orar. Letra A, aí vem a subdivisão desse subtópico. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida ao Deus Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Sempre nós sabemos que Cristo é a ponte que nos une a Deus. Então, tudo quanto nós pedimos a Deus, Cristo deve ser o meio, porque Ele é o nosso elo entre nós e Deus. Então, Jesus é exatamente o meio pelo qual nós voltamos para Deus. Então, nossa oração deve ser dirigida a Deus pelos méritos, por intermédio de Cristo, e o próprio Espírito Santo, ele nos ensina, ele ora por nós. É a postura do corpo na oração. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar: em pé, deitado, prostrado, no caso de joelho, assentado, andando, prostrado no chão mesmo, com o rosto em terra, as mãos estendidas, etc. Então, o que importa para Deus não é a posição do corpo, mas é a posição do teu coração. É claro que, dentre as várias posições de orar, o orar é de joelho, o orar com o rosto em terra, são formas que expressam uma certa postura de humildade, de humilhação diante de Deus. Muitos não querem, pelo seu orgulho, não se dobra a ninguém. E alguém se dobrar diante de Deus com o rosto em terra é também um sinal físico de humilhação. Mas não quer dizer que todos aqueles que estão com o rosto em terra, com a cara no chão, que eles estão humilhados diante de Deus. Muitos fazem isso para serem vistos pelos homens, mas na verdade são orgulhosos, são prepotentes, não estão ajoelhados, não estão prostrados diante de Deus, mas estão de queixo erguido. Então a postura, ela não é, ela fala sim, mas ela não é tão importante quanto a postura do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração. Então, devemos estar preocupados qual é a motivação para nós orarmos dessa ou daquela forma. Ou seja, devemos estar preocupados com a maneira espiritual, a postura espiritual, como nós nos colocamos, como o nosso espírito se coloca diante de Deus. E é claro, diante de Deus, nenhum espírito deve se portar de maneira altiva, mas sim humilhado, porque Deus é o Senhor nessa relação de oração. Horário da oração. Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e bom, ou seja, Daniel tinha o seu horário de orar, Jesus, os próprios judeus têm os seus horários de oração, os discípulos, eles tinham horário. Então isso não que seja uma doutrina que tem que ter um horário, mas reservar um tempo específico do dia para Deus, isso é muito bom, porque você se compromete com aqueles momentos para estar a sós com Deus. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre, ou seja, você pode estar trabalhando, mas orando em espírito. Você pode estar viajando, mas em espírito ligado com Deus, não necessariamente com o olho fechado ou ajoelhado. O lugar da oração. Jesus diz que podemos orar em secreto, em nosso aposento, ou em outro lugar solitário. A ideia é de intimidade e de momentos a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar. Então a ideia aqui de orar no quarto, no secreto, é a ideia de você estar a sós com Deus. Mas você pode, mesmo em meio à multidão, você pode se desligar da multidão e espiritualmente estar em sintonia com Deus. Então o lugar é o lugar onde Deus está, que é o importante. O decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, isso é muito importante. Sinceridade, a decência, a reverência, o ato de orar. Ou seja, quando você está orando, você tem que saber que você está diante de Deus. Se diante de alguma autoridade, ou de algum amigo, de alguém de respeito, que eu tenho respeito, do meu pai, eu tenho vamos dizer assim, eu tenho que ter o mínimo de decoro, de respeito, porque diante de Deus eu vou me importar de qualquer maneira. E aqui eu não estou entrando no mérito da questão da roupa, não vou entrar no mérito. Uns acham que orar a Deus sem camisa não deve, porque é questão de falta de respeito, outros acham que não tem nada a ver, outros acham que de uma bermuda, com a bermuda não pode, outros acham que não tem nada a ver. Já há alguns que acham que tem que orar a Deus de paletó e gravata. Isso, eu creio que a questão do decoro, é claro que minimamente nós temos que ter consciência daquilo que como nós nos comportaríamos diante de uma pessoa que nós respeitamos. Claro que Deus ele é espírito, mas também eu penso que cada um deve sentir-se
aceito por Deus, não só no seu espírito, mas no seu próprio corpo. Como é que eu estou me comparecendo diante de Deus? Mas não há nenhuma regra no sentido que tem que se vestir só aquela roupa. Eu não sou louco, apesar de que eu tenho as minhas observações, eu tenho, vamos dizer, os meus sentimentos, as minhas, vamos dizer, sensações de quando vou orar diante de Deus. Em dado momento eu percebo que eu estou desconfortável para orar diante de Deus, mas isso é algo muito pessoal, é algo muito pessoal entre mim e Deus, certo? Então, o decoro ele é necessário, e o decoro é você e Deus que saberá aquilo que é decoroso, que é honroso, que é respeitoso quando você se coloca diante de Deus. Também o estado do coração na oração, que é o mais importante. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. A Bíblia diz que é um coração contrito, é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Então a tua preocupação é como está o teu coração, a tua alma, o teu espírito, a tua mente, como é que ela se coloca diante de Deus na oração. Segundo tópico, a oração que Jesus ensinou. Já falei, só vou apenas ler aqui, que é a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Primeiro subtópico, Jesus não condenou a oração em público. No texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que, pelo aspecto bíblico, ela é aceitável e recomendável. O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito da exibição, da ostentação, que a intenção do orador seja ser visto pelos homens. Esse tipo de oração, sim, é a oração do hipócrita, que busca glória para si. Isso é rejeitável por Deus. Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo. Não busca glória para si mesmo, mas age com humildade. Então Jesus ele não condena a oração em público, ele condena a vaidade, a ostentação para querer parecer ser mais crente ou mais religioso do que os outros. Subtópico 2. Jesus quer que sejamos discretos. A expressão entra no teu aposento e fechando a tua porta não significa que devemos ter um quarto só para oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo da nossa casa, podemos fazer esse lugar particular para nós conversarmos com Deus. Contudo, no ensino de Cristo, em Mateus 6, que nós lemos, sua ênfase não é no lugar, mas na atitude de quem ora, ou seja, em ser discreto, em querer de fato entrar em contato com Deus e não querer ser visto pelos homens. Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e o coração transformado orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar o aplauso dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de afastar-se do mundo e estar sozinho com Deus espiritualmente. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Subtópico 3. Não useis de vãs repetições nas orações. Já falamos. Quando a oração ela é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus, e se firma nas vãs repetições. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações. Não é verdade que o Senhor despreza os longos períodos de oração, pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração. Se orar 1 hora, 2, 3 horas, vigília de oração, não há nada contra isso. A questão é as vãs palavras, as vãs repetições. Mas o que ele, Jesus, contraria aqui é a atitude de alguém que achar que quanto mais fazer barulho, Deus lhe ouvirá, quanto mais gritar, repetir a mesma coisa direto, ou ouvir a voz, o ser ouvido por Deus não está na tonalidade de voz. Deus pode ouvir alguém que fala baixinho, como pode ouvir alguém que fala alto, mas para Deus a tonalidade da voz não importa. O que importa é o tom do teu coração diante de Deus. Esse procedimento era peculiar aos pagãos, em querer fazer barulho, chamar atenção, como bem se observa no caso dos profetas de Baal, que clamaram, se cortaram, se martirizaram ali, flagelaram, passaram por aqueles flagelos a fim de que o seu Deus os escutasse. Ora, na Bíblia encontramos orações curtas feitas por homens de Deus com verdadeiro sentimento, que foram respondidas prontamente, como por exemplo, Salomão,
ao orar ali na consagração do templo, por exemplo, Ezequias no seu leito. A oração tem, isso aqui é muito interessante, oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade, mecanicismo, tem valor e é aceitável, pois assim Jesus orou. Então, o que você pode repetir, trazer sempre diante de Deus o seu problema, mas não de uma forma mecânica. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus em oração, sincera e humilde, Ele cuidará ou Ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, o último tópico, oração e jejum. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Orar e jejuar, ensinamento bíblico. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, uma disciplina espiritual, uma autonegação, uma humilhação do corpo, o negar-se a si mesmo, e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolvermos problemas específicos ou receber uma determinada orientação, tendo muito cuidado de não limitar o jejum à oração a benefícios materiais, isso está em segundo plano. O objetivo maior da oração e do jejum é melhorar o nosso relacionamento com Deus, assim eu penso, e não só eu. Segundo tópico, subtópico, o aspecto bíblico sobre o jejum. Na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade de jejum. O ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza pelo pecado, esse ato de humilhar-se, de restaurar a comunhão com Deus, que eu digo que é o mais sublime e o maior objetivo do jejum. O ato da lamentação, ou seja, por causa de um mal sofrido, de alguma praga, de alguma derrota, o homem se colocava diante de Deus humilhado para que Deus usasse de misericórdia, e por questão, evento espiritual de grande concentração de fiéis, como por exemplo o envio de missionários, aí havia aquela oração, aquela consagração, aquele jejum para eventos específicos de envio de missionários, escolha de homens para a obra de Deus, algo que infelizmente tem se perdido no tempo. Sou da época em que na igreja, e a igreja pentecostal na qual fui criada, em que, de fato, para se escolher os obreiros, era feito isso por oração. Havia ali meses, quando meu pai participava de meses de oração, de jejum, para que Deus ali revelasse, direcionasse a liderança para escolher quem seriam os obreiros, quem iria trabalhar na obra, com cada grupo, com cada departamento. Era algo muito sério. E hoje, infelizmente, nós sabemos que isso se perdeu em quase todas as igrejas, as denominações. Pela lei mosaica, havia um jejum anual, que era o dia da expiação. Essa prática ela se multiplicou em diversas formas. No caso do nascer do sol ao pôr do sol, havia esse tipo de prática. Havia o jejum de 7 dias, jejum de 3 semanas, jejum de 40 dias, nos meses, nos meses 5º e 7º meses, havia jejuns aqui na Bíblia, tem aqui as referências. Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, que é uma prática judaica, que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso dos fariseus, que fazia isso, jejuava e orava, jejuava 2 vezes por semana, tantas vezes por dia, mas mais para se aparecer, oravam tantas vezes por dia. Entretanto, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para a qual fora enviado pelo Pai. Jamais por mera tradição. Jesus jamais orou por mera tradição, mas é uma ferramenta de ele comunicar e aproximar-se mais do Pai. E o último subtópico, o ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, ninguém deve ser obrigado, é espontâneo, isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação, ou seja, uma forma de aproximar-se de Deus.
No texto de Mateus 6, o ensino do jejum também é a respeito da humildade e descrição na prática. Na humildade e também a questão da descrição, de não querer chamar a atenção dos outros. Para jejuar não é preciso desfigurar o rosto e ostentar a espiritualidade, pois nosso Senhor ensina, unge a cabeça e lava o rosto. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhos humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus e não a glória humana. Então, orar, jejuar, dar esmola, tudo que você fizer deve ser para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Porque se você fizer para a sua glória de Deus, você não tem mais nada para receber. Louvado seja o nome do Senhor. E a conclusão da lição. O cristão que reconhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo. Isso eu digo com toda convicção. De modo que a sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Então, jejuar, orar, consagrar, nos torna mais sensíveis à voz de Deus, à santidade divina. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus esteja nos ensinando a orar, a jejuar, e que nós possamos buscar cada dia mais aproximar-se de Deus, e que Ele cresça em nós e que nós venhamos a diminuir diante de Deus. Que toda a glória seja dada a Ele. Deus abençoe você e sua família, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida de maneira poderosa, não só agora, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e a paz do Senhor.